Meu nome é Maria José Feminias Vieira, sou cirurgiã geral e de aparelho digestivo, com especialidade também em psicossomática. Recebo no meu consultório muitas pessoas com alterações do ritmo intestinal e vou dar umas dicas para você hoje sobre como viver bem com o intestino que você tem. As pessoas têm mania que o intestino precisa funcionar todos os dias e às vezes estragam o intestino com os laxantes. Então, vai aqui a dica. O que é normal? É a primeira pergunta. Eu diria para vocês que uma pessoa que o intestino funciona 3 vezes por semana pode ser considerada normal. Peso das fezes. Ninguém faz isso, de ficar pesando as fezes, mas a gente tem noção da quantidade que sai, se foi muito ou pouco. E claro que vai variar com aquilo que ingeriu. Quem come muitas fibras evacua uma quantidade maior. Consistência vai depender da ingestão de água. 70% das fezes contém água. E existe um exame chamado tempo de trânsito, entre outros exames para a pesquisa da constipação intestinal, que permite visualizar marcadores que aparecem dentro do intestino e vão dizer aonde que as fezes param. Cada tipo de constipação merece um tipo de tratamento. Então, não adianta fazer uso de laxante se o teu intestino não tem esse problema. Então, o que pode causar mudança do ritmo intestinal? Primeiro, tumores. Se tem alteração do ritmo intestinal, ou obstipação, ou diarreia, ou alteração da frequência, ou mudança da consistência das fezes, precisa pesquisar. Pode ter processos inflamatórios, pode ter a doença diverticular, depois eu vou falar num vídeo sobre ela. Pode ter alteração do músculo, da pelve, porque a constipação ela não é só o movimento da pelve, do intestino. Além do movimento peristáltico do intestino, tem a prensa do abdômen, tem o relaxamento do assoalho pélvico e tem a força que a pessoa tem que fazer. Alguma coisa pode estar alterada e apenas com exame físico e exames complementares nós poderemos dizer qual a causa da alteração do ritmo intestinal. Doenças do ânus, que eu chamo doenças orificiais, como um prolapso, e as doenças não intestinais, que eu vou citar algumas. É só dicas pequenas, depois eu farei vídeo sobre cada uma delas. Existem as doenças psicogênicas, a pessoa não evacua porque tem algum problema psicológico, alterações endocrinológicas, como alterações da hipófise ou alterações da tireoide, podem ter as patologias coloretais, como eu já citei, alterações neuropáticas, como a doença de Parkinson, por exemplo. A pessoa tem uma disfunção do músculo que faz o relaxamento para evacuar. Então, a pessoa não é constipada, ela fica obstipada por causa da constipação. Alterações extrínsecas, a pessoa não ingere quantidade de fibra suficiente. Alterações metabólicas, várias delas. E alterações musculares. Existem doenças que atingem os músculos, por exemplo, esclerose múltipla, que pode alterar o funcionamento do intestino e assim por diante. Quais as causas de mudanças do ritmo intestinal relacionados com medicamentos? Então, antiácidos podem causar obstipação. Hipotensores, remédios que fazem baixar a pressão arterial. Antiarrítmicos, que atuam no coração, eles alteram o funcionamento do intestino. Sais de bismuto, compostos de ferro. Pessoas às vezes têm anemia e tomam um remédio com ferro. O intestino pode ficar mais preso. Diuréticos, até laxantes podem causar obstipação intestinal porque o corpo vicia naquilo. Opiáceos, psicotrópicos, antidepressivos, miorrelaxantes, anticonvulsivantes. Então precisa saber qual o remédio que a pessoa está tomando, porque o remédio pode causar que o intestino fique mais preso. Outras alterações são as funcionais. Cólon irritável, terá um vídeo sobre isso. Ciclo menstrual, gravidez. Tem pessoas que engravidam e o intestino funciona melhor. Por quê?
porque libera mais progesterona e isso influencia o aparelho digestivo e o intestino grosso principalmente. Climatério, às vezes a pessoa fica com o intestino mais preso. Então são as alterações hormonais e que causam uma alteração funcional. Eu chamo de outlet obstruction, que seria a obstrução distal. Tem pessoas que ficam com as fezes no reto. São pessoas, às vezes, e aí vai uma dica, têm vontade do intestino funcionar, mas não vão, porque não gostam do banheiro, porque não gostam do lugar, porque têm vergonha de ir, e aí o intestino começa a ficar preso, porque as fezes ficam paradas no reto. Aquelas fezes começam a ficar endurecidas, a pessoa perde a vontade de evacuar, só vai ter vontade de evacuar em outro momento, as fezes saem duras, pode machucar o ânus e ter até hemorroidas, que depois terá um filminho também sobre isso. Hábitos alteram quando não come fibras e as causas psicogênicas, que também nós falaremos depois. Então, vejam bem, as enfermidades estão relacionadas com o estilo moderno de vida. Hoje houve uma mudança muito grande do ritmo intestinal das pessoas, porque as pessoas não têm ritmo de vida. Então, uma supervalorização de alimentos refinados, excessiva ingestão de proteínas e gorduras animais, não come-se quase fibra, uso exagerado de sal, açúcar e condimentos, come depressa, não mastiga o alimento, intervalos irregulares entre as refeições, às vezes não toma café da manhã, às vezes almoça às 3 horas da tarde e janta às 11 horas da noite. Não vai ter ritmo intestinal. Ingestão de alimentos muito quentes ou muito frios e excesso de líquido junto à refeição, que altera os ácidos. Então, nós precisamos comer mais fibras. Essa é uma pesquisa que foi feita na África, no local onde as pessoas ingerem muitas fibras, e fala sobre o volume de fezes. Vejam, as pessoas que comem fibra têm um volume maior. Isso é saudável. Pessoas que comem pouca fibra, como Estados Unidos, na Grã-Bretanha, no Brasil mesmo, a quantidade de fezes é menor. E isso, o alimento é o nosso remédio. Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava isso. Coma muita fruta, muita verdura, muito legume, tome água, coma cereais, que você vai ter uma vida bem mais saudável. Então, os hábitos. Dieta com poucas fibras e pouco líquido. Não atendimento ao desejo de evacuar. Má postura durante a evacuação. Tem pessoas, por exemplo, que ficam na cadeira de roda. Elas não conseguem sentar direitinho para evacuar. Essas pessoas têm uma obstipação. Falta de um local adequado e falta de exercícios. Vocês veem que controlar a obstipação é um estilo de vida. São os remédios da natureza que fazem nós termos uma vida melhor. E uma dica que eu dou é o farelo de trigo. Farelo de trigo tem pouca caloria, 2 colheres de sopa por dia, na banana amassada, ou no mamão, ou numa vitamina de frutas, ajuda o intestino a funcionar melhor e você vai evitar várias doenças, inclusive o câncer. O farelo necessita água. Então, o meu farelinho, ele foi aí no intestino grosso, andando na prancha de surf dele, mas ele precisa de água para ele conseguir chegar no reto e fazer com que o intestino funcione bem. Então, essa é a dica. Coma bem, coma fibras, tome água, faça exercício, que o seu intestino vai melhorar, vai funcionar muito melhor, mas não esqueça, isto também pode ser um sintoma de uma doença. Precisa consultar o médico. Até a próxima dica.